Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, para a realização da nossa palestra da noite de hoje. Hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Denise, que vai buscar fazer a nossa palestra da noite. Ela está com um probleminha de iluminação, mas é iluminação material, não é iluminação espiritual. Está faltando luz na casa dela. Então, ela se preparou para fazer a palestra, mas vamos acompanhar. Então, hoje, dia 26 de outubro de 2021. Então, hoje, às 19h40, é o horário da nossa palestra pública. Então, eu vou fazer a abertura da palestra, fazendo a leitura do preparo desse livro, Atenção. É um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a nossa mensagem de hoje, para o nosso preparo, é caridade para conosco. Então, caridade para conosco. Não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza à mera atitude de superfície. Caridade que nos eduque no Espírito do Senhor, cuja doutrina de luz abraçamos com o pensamento e com os lábios, e que pouco a pouco nos cabe esposar com toda a alma e coração. Para exercê-la é preciso saibamos perdoar as faltas alheias, sem desculpar-nos, cooperar nas boas obras, sem aguardar a colaboração do companheiro, ajudar os que nos cercam, sem esperar que nos retribuam, dar do que temos e detemos, sem cobrar o imposto da gratidão, iluminar o caminho que nos é próprio, aprendendo a vencer as sombras que ainda se nos adensem ao redor, calar para que outros falem, defender os outros sem procurar defender-nos, humilharmos-nos sem pedir que os outros se humilhem, reconhecer nossas falhas e corrigi-las, servir sem recompensa nem mesmo a da compreensão que nos remunera com o salário do reconforto. Trabalhar incessantemente sem aguardar aguilhões que nos constranjam ao desempenho dos deveres que nos competem. Sentir no irmão de experiência, necessidades e dores iguais às nossas, para que a vaidade não nos induza a cegueira. Considerar a bondade constante do Senhor, que opera sempre o melhor em nosso benefício, e cultivar o reconhecimento a Ele através do sacrifício em favor daqueles que nos rodeiam. Aperfeiçoarmos-nos por dentro é ajudar por fora, com mais segurança, e como salvar significa recuperar com finalidades justas no trabalho comum, assim como oferecemos mão forte à árvore, a fim de que ela cresça, frondeje e produza para o bem de todos, salvando-se da inutilidade, também o Senhor nos estende braços amigos, para que nos aprimoremos, transformando-nos em instrumentos vivos de seu infinito amor, onde estivermos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui nos reunirmos para mais uma vez estudar esse evangelho abençoado, essa mensagem que o irmão Francisco de Assis nos traz. Que possamos captar essa mensagem, que possamos apreender seus ensinamentos, colocando-os em prática, para que possamos ser instrumentos úteis, instrumentos fiéis e efetivos da seara do Senhor. Assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, e sendo envolvido pelo abraço querido do irmão Francisco, te pedimos autorização para iniciarmos a nossa reunião de hoje, mais uma vez te agradecendo por todas as bênçãos que cada um de nós tem recebido ao longo da caminhada. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Como nós falamos,
nós estamos aqui recebendo a nossa irmã Denise, que vai falar sobre o tema das exortações de Francisco de Assis, né? Exortações que o nosso querido irmão Francisco fazia para os seus companheiros, exortações essas que valem para nós atualmente. Então, ele vai falar, hoje o estudo será sobre a 19ª exortação, o humilde servo de Deus. Então, eu passo a palavra para a Denise e ela tem até 8h30 para fazer suas considerações. Denise, a palavra é sua. Ok, Rosa, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. E nosso querido Francisco de Assis, que é o mentor de nossa casa, na exortação 19, como título Humilde Servo de Deus, ele inicia nos lembrando as bem-aventuranças. Bem-aventurado o servo que não se tem por melhor quando os outros o louvam e honram, do que quando o tratam por pessoa de nada, simples e desprezível, pois quanto vale o homem aos olhos de Deus? Isso vale, e não mais. Ai do religioso que, uma vez posto pelos outros em dignidade nas alturas, depois, por sua vontade, não quer descer. Mas bem-aventurado aquele servo que, sem querer, foi posto em alto e sempre deseja meter-se debaixo dos pés dos outros. Então, o querido Francisco de Assis nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Quando ele diz que aquele que se eleva será rebaixado, né? Ou então aquele que é elevado, ele não quer sair dali, ele quer ficar preso naquela posição. Então vamos ver o que os espíritos nos dizem. Nas instruções dos espíritos, falando sobre o orgulho e humildade, a missão do homem inteligente na Terra, a explicação sobre o que se deve entender por pobres de espírito. E no item 1, inicia assim, citando São Mateus, no capítulo 5, versículo 3, em que nosso mestre nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. No item 2, a incredulidade zombou dessa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldes de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo.
persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, só o terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito. E saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Entretanto, digo que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, sem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam, que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que deles afastam as criaturas. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, nesses esclarecimentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, é uma luz que se acende no nosso entendimento sobre a verdadeira humildade. E Francisco nos chama a atenção também de que a humildade tem que ser exercitada exatamente nesses momentos em que o homem é exalçado pelo homem, né? O homem é posto acima no pedestal pelo próprio homem. E aquele que se prende a essas coisas está preso ao orgulho, que é exatamente o oposto, a oposição da humildade. Voltamos. Tá meio complicado, né? Vamos lá. No item 5 e no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
após a palavra de Jesus, em que Mateus nos diz, nos escreve, no capítulo 20, versículos de 20 a 28, aquela passagem que fala que aquele que quiser tornar-se maior, lembram? Seja o vosso servo, porque eles estavam se indignando contra o pedido que a mãe fez para colocar os 2 filhos, um a cada lado de Jesus. E eles se indignam com esses 2. Aí Jesus chega, chama atenção, dizendo que sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Aí ele explica, do mesmo modo que o Filho do Homem, ele fala referindo-se assim, não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Né? E no item 5, onde Kardec comenta essa parte, ele diz assim, ele conta que Jesus entrou um dia de sábado na casa de uns principais fariseus para fazer a refeição, e os que estavam lá o observaram, então notando que os convidados, essa aqui é Lucas, desculpa, tá? É a explicação de Lucas, é o que o Lucas nos relata no seu evangelho. Fordes convidados, tá me ouvindo, Rose? Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados, uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos em ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós motivo de glória, diante de todos que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. No item 6, aí que se fala da interpretação de Kardec, né, da explicação que Kardec nos dá, falando sobre essas 2 máximas, dizendo-as que elas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que ele formulou assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. E aí ele toma a criança como tipo da simplicidade de coração, né? Diz que será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e fizer pequeno como a criança. E essa mesma ideia fundamental se nos depara em outra máxima, que seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. Então, Kardec nos diz que o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, nos mostrando a posição de grandes no mundo dos espíritos e que na Terra eram pequenos, né? E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu e que não se perde nunca, que são as virtudes. Mais à frente do item 6, o Espiritismo aponta-nos
uma outra aplicação do mesmo princípio nas reencarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existências seguintes, as mais ínfimas condições, desde que eles tenham dominado o orgulho e a ambição. Gente, desculpa. E que a gente não procure na Terra os primeiros lugares, nem nos colocar acima dos outros, se a gente não quiser ser obrigado a descer, né? Então ele manda que a gente busque, ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto. E eu trouxe um texto, vamos ver se a gente consegue olhar, porque eu estava olhando no tablet, então no tablet tem luz própria. E agora eu vou olhar no livro, vou ver se eu consigo enxergar. Vamos lá. No livro, Religião dos Espíritos, no capítulo 17, na lição 17, que tem por título Jesus e Humildade. Rose não está gravando mais não, né? Já caiu umas 2 vezes. Vamos lá. Ele diz assim, estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros evangélicos, não podia? Ele podia mandar qualquer um outro. Só que ele mesmo, ao chão da terra, veio para experimentar as vicissitudes. Né? Ele contava com um poder tão grande que podia anular a sentença de Herodes, né? Que mandava decepar a cabeça dos recém-nascidos, né? Ele podia ter feito isso, mas ele apenas afastou-se prudentemente para um lugar longínquo. Ele diz aqui, longínquo rincão. Até que essa descabida exigência fosse proscrita. Que Jesus também dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, né? Aos doutores, que lhe negavam a autoridade do ensino e as novas revelações. Mas o que ele fez? Retirou-se sem mágoa para uma província remota e valeu-se de quem? Daqueles homens rudes, simples, né? Que acolhiam a palavra dele, a palavra consoladora. Ele tinha também suficiente virtude para humilhar Maria de Magdala, né? Mas o que foi que ele fez? Mais uma vez ele demonstrou que em cada canto da estrada ele poderia ampará-la e ofertar alívio, esperança, fortaleza e renovação àqueles irmãos que ela passou a atender. E com uma simples palavra, continua Emmanuel, ele poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, não é mesmo? Mas ele, entretanto, contudo, né, abraçou a cruz da morte, rogando perdão aos próprios carrascos. Por fim, ele podia condenar Saulo de Tarso, né, pela perseguição que Saulo fazia aos cristãos, a ele, né, indiretamente, né, a ele. Mas o que ele fez? Buscou em pessoa, foi ele próprio lá buscar Saulo, né? Ele foi buscar o Paulo, né? Mas ele primeiro atendeu ali o Saulo, às portas de Damasco,
visitando-lhe o coração, por saber que ele estava enganado, né? Então, na direção que ele ia, ele estava enganado. Então, sabendo disso, Jesus o buscou, como se tivesse resgatado, né? Ele ali às portas de Damasco. Então, com Jesus percebemos, continua Emmanuel, que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras. Aí, Rose, regeneração. Né? E sim, que o talento celeste é a atitude da alma que, ouvida a própria luz, esquece de si mesmo, né? Para levantar os que se arrastam pelas trevas. E que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo para que outros aprendam sem constrangimento ou barulho a concentrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, Emmanuel nos faz essa reflexão ainda para vermos que Jesus falava a todos nós, mas principalmente exemplificava, né, em todas as suas ações. No livro Na Seara do Mestre, no capítulo intitulado Bem-aventurados os humildes de espírito, o nosso querido Pedro de Camargo, Vinícius, na lição de título Bem-aventurados os humildes de espírito, nos faz uma grande cobertura, interpretação, em todas essas interpretações do Espiritismo a respeito de todas essas humildades, né? Quer dizer, cada humildade dessa em que o Evangelho segundo o Espiritismo os espíritos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece. Então, vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, inicia Pedro de Camargo, porque deles é o reino dos céus. Tal foi a sentença com que Jesus iniciou as suas prédicas. Humildes de espírito, notemos bem, e não somente humildes. Se ele tivesse omitido aquele comportamento, não se teria revelado o incomparável mestre, o consumado pedagogo e o excelso psicólogo, cujas qualidades e méritos singulares jamais foram ou serão igualados neste mundo, né? Então, a despeito mesmo da clareza meridiana, da beatitude em apreço, ainda assim não tem sido compreendido em essência o relevante ensinamento que encerra em sua singeleza e simplicidade. Vamos, por isso, meditar com os nossos benévolos leitores a dita frase, diz Pedro de Camargo, que com todas as lições do mestre é sempre oportuna em todas as épocas da humanidade. E por serem desta natureza, as palavras do ungido de Deus nunca passarão, conforme ele afirma, com aquela autoridade serena e calma que caracteriza a sua inconfundível personalidade. Realmente sua palavra, sendo como é, de perene atualidade, não pode passar como passa dos homens, em que em dado tempo assume foros de infalibilidade, para logo depois ser o quê? Proscrita, caindo em caducidade. Porque a gente sabe que as leis humanas caducam, né? Elas são mutáveis. E a lei divina não.
O verbo messiânico é a fonte da água viva, manando sempre fresca e renovada, enquanto que a palavra dos sápatras terrenos é a água de cisterna, estagnada no personalismo que a polui e contamina. Então, humildes de espírito ou de coração, está perfeitamente clara e concisa essa sentença, que não se trata, portanto, de humildes de posição social, nem humildes em relação à posse de bens materiais, e nem ainda de humildes de intelecto, isto é, de ignorantes e analfabetos, nem tampouco de humildes do que respeita a profissão que exercem e as vestimentas que usam. A assertiva ora comentada reporta-se a humildes de espírito, isto é, aqueles cujos corações estejam escoimados do orgulho sob suas múltiplas modalidades. Então, aqui, mais uma vez, fala-se do orgulho antagonizando a humildade. Na classe dos humildes de intelecto, de posição, de fortuna, de profissão e de indumentária, viceja também o orgulho, tal como só ia acontecer entre os demais componentes da sociedade humana. Aquele sentimento não escolhe nem distingue classes. Novamente estamos no escurinho. O distingue classes. Vamos lá. Desliga, amor, senão vai acabar queimando. Vai se aninhando onde encontra guarida, seja na alma do sábio, como na do ignaro. Seja na alma do rico, como na do mendigo, que estende a mão à caridade pública. Seja na alma do potentado que enfeixa poderes e exerce autoridades, que governa povos e dirige nações, seja na do pária, que perambula pelas ruas, seja na alma dos titulares e dos togados, seja na daquele que cavam o solo ou que removem os detritos das cidades. O orgulho assume formas diversas para cada classe como para cada indivíduo. Ninguém escapa às suas arremetidas e à felonia de suas artimanhas e das suas esdrúxulas concepções. Aí ele diz assim, é o pecado original que o homem traz consigo ao nascer, como fruto que é do egoísmo, do apego ao eu, cuja sensibilidade extremada gera todas as gamas e todas as mais variadas nuances que o orgulho assume, desde a soberba arrogante e tirana até as formas de petulância grotesca e ridícula. Mas ele traz aqui como pecado original, não no sentido que a gente conhecia do catolicismo, mas sim como o que a gente carrega de reencarnação a reencarnação, porque ainda não conseguimos nos desfazer desse orgulho, nos separar, nos afastar, porque ainda cultivamos muitíssimo a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Diz mais à frente Pedro de Camargo, falando sobre orgulho. Há orgulho de raça, de nacionalidade, de estirpe. Há orgulho de profissão, de títulos e pergaminhos. De crença, ou orgulho religioso, que é um dos aspectos mais terríveis daquele sentimento, de vez que gerou outrora o ódio entre os profitentes de vários credos que mutuamente se trucidaram numa luta fratricida e cruel.
mantendo ainda no presente a separação e o dissídio no seio da família humana. Então, ele continua discorrendo sobre o orgulho, antagonizando a humildade. Bom, diz Pedro de Camargo também: as vítimas do orgulho incidem num equívoco muito generalizado. Porque a verdadeira defesa da nossa dignidade é uma operação toda de caráter íntimo, que é no interior, no recesso das nossas almas, que se deve processar a vigilância e a defesa do nosso brio, de nossa honra e de nossa dignidade. Então, é dentro de nós mesmos e não exteriormente, né? Não é mudar por fora, é mudar por dentro. O orgulho, como se vê, constitui uma grande pedra de tropeço no caminho da nossa evolução. Já no que respeita ao desenvolvimento da inteligência, como no que concerne à esfera do sentimento, né? Justifica-se, pois, plenamente o esforço do Divino Mestre procurando incutir no espírito do homem a necessidade de combater o grande e perigoso inimigo do seu progresso intelectual e do seu aperfeiçoamento moral. Então, assim como nos servimos da água para extinguir os incêndios, assim cumpre que conquistemos a humildade de espírito para alijarmos o orgulho dos nossos corações. Outro malefício produzido pelo orgulho consiste em criar dos indivíduos o que poderíamos denominar, talvez com acerto, de complexo de superioridade. Imbuídos dessa presunção, desferem voos, batendo asas de Ícaro, elevando-se às altas regiões das fantasias mórbidas, criadas pela imaginação, até que um dia se despenham, rolando no pó, para que se confirme a sabedoria da máxima evangélica, que a gente leu no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que se exalta será humilhado. Que nos trouxe Lucas e Mateus, né? Bom, recapitulando o exposto sobre a primeira beatitude do Sermão do Monte, verificamos que a humildade não Eu trouxe esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, aonde, no Bem-aventurados os Pobres de Espírito, porque ela estava falando da humildade, né? Do orgulho. Então, eu encerraria com esse trecho aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão à vontade de Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele, né? Então, quando Jesus diz que o reino dos céus é dos simples, ele significa que ninguém irá fazer essa conquista do reino dos céus, né? Porque é como nós vamos instalar o reino dos céus dentro do coração, sem a simplicidade de coração e a humildade do espírito. Então, é isso que todos nós devemos buscar, essa simplicidade de coração e humildade do espírito, né? Porque Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que mais aproximam
o homem de Deus, e o orgulho entre os vícios que mais afastam a criatura. Então, pelo que no estudo que nós fizemos hoje, falamos sobre isso, né? É que o homem é que vai buscar construir o seu destino. Mas para que ele possa realmente ser feliz, ele tem que conseguir ter essa simplicidade. Como ele falou, a simplicidade e a pureza semelhante à das crianças, para que assim ele possa cumprir com a missão que ele recebeu do Pai, né? Buscar a sua evolução. E sem humildade não tem evolução, não tem evolução, né? Então, que nós possamos, ao exemplo de Francisco de Assis, que foi a humildade em pessoa, buscar instalar essa humildade dentro de nós, para que nós possamos, aí sim, construir a nossa caminhada e nos aproximarmos do Senhor. Denise, eu queria que você encerrasse dizendo algumas palavras e fizesse a prece de encerramento. Pronto. Tá bem complicado, né? Então, deixa eu só terminar aqui o pensamento. Então, Vinícius nos traz também uma palavrinha falando sobre Francisco de Assis. Ele diz que Francisco de Assis era o grande apóstolo da humildade, que também, a exemplo de Jesus, ele exemplificava, né? Toda essa desculpa, eu perdi a palavra, né? Ele exemplificava para demonstrar exatamente isso, que não é falando, né? Tanto que ele disse para a gente, né? O que ele falou naquela época? Que você fala do evangelho, você fala do evangelho. Ih, Rose, esqueci. Não, você tem que praticar o evangelho. Se necessário, você fala, né? Se necessário, use palavras, né? Então, a existência toda de Francisco foi um exemplo de humildade, né? Aliada ao combate franco e decidido ao reverso daquela virtude, era a palavra que estava me faltando. Então, ele foi reverso do luxo, das pompas, do Fausto, essas todas as expressões de grandeza, né? E a gente não precisa se incompatibilizar com a energia que o Cristo nos dava para que sejamos humildes, né? A gente não precisa se amesquinhar, se diminuir. Não é isso que ele quis dizer. E nós precisamos saber que essa humildade significa ausência de orgulho, exatamente como o Rose falou, né? A gente precisa ter o coração simples, destituído de soberba, destituído de egoísmo, iluminando o coração pelas claridades da justiça divina e despertando em todos aqueles que a gente convive exatamente essa palavra de Jesus, esse exemplo dele, o exemplo do nosso querido Francisco de Assis. E queremos agradecer a oportunidade que a gente tem várias vezes, várias oportunidades que Deus nos dá. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial com energia, sem energia. A gente precisa procurar superar as nossas dificuldades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Realmente, como ele diz, alijar de nossos corações, de nosso sentimento, esses males, para que essas nossas imperfeições, para que possamos deixar brilhar a nossa luz, fazendo como Francisco de Assis, imitando o Mestre, seguindo o seu caminho. E gratos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de reflexão
mais uma oportunidade desta existência, que possamos aprender e realmente reter dentro de nossos corações todos esses conhecimentos, todo esse aprendizado. Obrigada, nosso Mestre Jesus, mais uma vez, por ter estado aqui entre nós, sendo esse magnífico mestre, pedagogo e irmão, que a todos envolve e está sempre no meio de nós. Obrigado, querido Pai. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.